Olá, galerinha do bem, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta depois de um bom tempo, né, sem gravar vídeos. Queria começar dando os parabéns a todos os mestres, a todos os colegas de profissão, professores, né? Então, deixar aqui minha saudação e o meu feliz Dia dos Professores a todos. Faz já um tempinho que eu estava querendo preparar esse vídeo, só que aí o tempo estava curto, né? Esses dias eu estava olhando uma publicação no Facebook e eu vi uma moça respondendo uma postagem de um rapaz dizendo: esses crentes estão tudo doidos. Será que realmente os crentes são tudo doidos? Será que os crentes estão cegos? Nós vemos hoje uma polarização no Brasil como nunca visto antes na história. E uma mobilização social vista apenas uma vez, na época da Guerra do Paraguai. No entanto, muito tem sido discutido sobre a posição ou a postura dos cristãos evangélicos diante desse atual cenário. E como esse canal trata desses temas, né, amor, política e religião, a gente vai tentar entender um pouquinho desses porquês hoje. Primeira coisa, tem muito evangélico se excedendo? Sim, de fato, quando o assunto é um lado, está bem notório que tem alguns evangélicos que têm passado um pouco do limite, né, no que diz respeito até uma certa idolatração. No entanto, eu posso assegurar que são uma minoria. Em todas as circunstâncias, em todos os aspectos, existem pessoas radicais. Nesse caso também não é diferente. Existem pessoas radicais quando o assunto é a defesa do atual presidente do Brasil. Mas, ao olhar nesse cenário, a gente começa a tentar entender o porquê desse apoio massivo dos evangélicos a um partido, a uma ideologia, a uma pessoa. De onde é que vem tudo isso? E, por outro lado, nós vemos uma postura diferente com relação àqueles que têm um modo de vida, um estilo de vida diferente dos evangélicos, apoiarem o outro lado, né? O candidato Lula. A maior prova disso são os reflexos dos votos nos presídios e em algumas comunidades onde o crime predomina. E dentro dessas circunstâncias, a gente começa a fazer uma análise e começa a encontrar resposta para algumas perguntas ligadas a esses temas. Mas, acima de tudo, a gente tem que entender uma coisa. Antes de eu partir para a explicação, tiro por mim mesmo. Eu sou um cara extremamente criticado por algumas pessoas por ter uma postura, segundo alguns, polêmicas. Mas não, é simplesmente falar o que é preciso ser falado e não me omitir diante de algumas circunstâncias, algumas situações. Bom, como eu ia falando, política é representatividade. Ou seja, se você vota, por exemplo, no vereador da sua cidade, e aquele vereador ele foi eleito, digamos, pela classe de empresários, ele vai ser um vereador que vai representar aquela classe. Se foi por um cristão, um evangélico, ele vai defender a sua classe. Se for por alguém membro da sociedade ou da classe LGBTQI+, ele vai representar os seus. Se foi alguém da classe de enfermagem. Então, em resumo, independente de em qual cargo esteja, seja no legislativo ou no executivo, política é representatividade. Ou seja, você vai colocar alguém que representa as suas ideias, os seus conceitos, a sua cosmovisão. E dentro desse cenário, nós temos hoje visões muito antagonistas. E devido a tanto antagonismo nessas eleições, é o que tem causado tanta polarização. De um lado, nós temos o ex-presidente Lula, né, que traz uma ideia progressista. E aí, infelizmente, esse vídeo não vai dar tempo de fazer toda essa reflexão, né, mas entender qual é a raiz do progressismo. Ou seja, eu vou tentar dar uma pincelada bem rápida aqui para que a gente possa entender. Bom, o progressismo tem uma raiz marxista, né? E aí, quando se trata de marxismo, eu costumo fazer duas perguntas. Se você é cristão e se considera marxista, eu faço duas perguntas para você e eu não vou respondê-las. Vou atrás das respostas. A primeira é: quem é Deus para Marx? E a segunda é: o que é a religião para Marx? Tá bom? E aí, dentro desse aspecto, você vai perceber que o marxismo ele é antagonista, ele é contrário às ideias cristãs. Ou é totalmente antagonista ao cristianismo. Só que o marxismo cru, ele é muito radical, né? Aquela ideia de, quando você lê o Capital ou o Manifesto Comunista, você acaba tendo essa ideia muito radical de impor.
Só que aí depois, já no século XX, né, o Antônio Gramsci, o italiano, ele pega e ele faz, digamos, um marxismo gourmet, né? Ele gourmetiza, deixa o marxismo mais bonitinho. São pautas tão bonitas como ecumenismo, luta de classes, minorias, ecologia. São coisas tão fofinhas à primeira vista que parece que não tem como você dizer não, né? Tem até uma máxima que as pessoas usam que quem não é socialista, algo do tipo, quem não é socialista até os 20 não tem coração, e quem permanece sendo depois dos 30 não tem cérebro, né? Há quem fale isso, mas é só uma colocação aqui. E dentro dessa ideia, a gente acaba percebendo que depois um outro teórico que acabou sendo influenciado pelas ideias de Gramsci, que é Althusser, ele fala sobre os aparelhos ideológicos de Estado e que o marxismo ia entrar neles, na igreja, na escola, na polícia, em todos os aparelhos ideológicos de Estado. E a gente vê hoje o que foi que aconteceu. E durante a faculdade eu nunca tive visão antagônica, né? Eu só conhecia esse pensamento voltado para o marxismo, Foucault, Morin, Saussure, Vygotsky, Piaget. O que estava mais, digamos assim, centralizado era Bourdieu. E aí depois eu fui ter contato com Luiz Felipe Pondé, depois conheci Olavo de Carvalho, Adam Smith, e fui conhecendo um pouco mais da teoria conservadora. E eu percebi que eu me identificava com aquilo. Então, gente, quando nós olhamos hoje toda essa ambiguidade, toda essa polarização, nós temos que observar o que nos representa. Eu não estou aqui para te pedir voto para ninguém, você vota em quem você quiser, mas infelizmente a maioria das pessoas são extremamente falta de esclarecimento, falta conhecimento básico para entender o que está sendo colocado em xeque. Dentro do espectro religioso, muita gente vai falar, não, Cleiton, mas tem que ser cumprido, isso é profético. Não é porque alguma coisa tem que ser cumprida ou é algo profético que eu vou querer maldição para a minha vida, né? Então, parte muito dessa ideia de eu estar colocando ali alguém que represente as minhas ideias. E não partindo não só para um lado social, mas também por um lado ideológico. Eu creio que isso é extremamente importante. E muitas vezes eu acho que até a própria igreja, em algumas denominações, deixa a desejar sobre isso. Porque eu creio que todas as temáticas devem ser tratadas. Não necessariamente que você tem que tornar a igreja membro de um partido político, ou com coligações, ou colocar a política partidária dentro do aspecto religioso. Tanto é que houve essa divisão entre igreja e Estado já há muito tempo. No entanto, princípios básicos, conceitos básicos sobre princípios, sobre ideologia, sobre o que significa representatividade, eu creio que tem que ser passado. Não só sobre política, mas também sobre algumas outras temáticas. Costumo dizer algo bem interessante, que lá na Idade Média, João Hus, e depois também disso, né? João Hus, Jerônimo, Wycliffe, todos esses caras que morreram ali por defender a igreja, eles não morreram por Cristo, não. Cristo morreu por eles. Eles não morreram por Cristo. Eles morreram por defender princípios religiosos do cristianismo. E eu costumo dizer que hoje, quando eu vejo a inércia de alguns pastores, de alguns líderes, diante da defesa de princípio do cristianismo, eu costumo dizer que as cinzas de Wycliffe, de João Hus, de Jerônimo, elas fazem redemoinho de todos aqueles mártires, por terem defendido a verdade dentro da sua própria vida, enquanto outros hoje não têm coragem nem de defender a sua crença, a sua convicção. Eu não estou falando de ir para a rua, de queimar pneu, de nada, estou falando de manter o seu posicionamento firme. Há algumas questões hoje que são ditas polêmicas, como voltadas principalmente para o público LGBT, ou algumas questões também voltadas sobre a questão feminista, e algumas pautas que são... Aí o cara já fica até com medo de se posicionar, de falar alguma coisa por ser mal visto. É assim que nós defenderemos a verdade? Então é um caso de se pensar. Volto a dizer, não estou aqui para incentivar ninguém a ser um militante radical, mas a entender aquilo que você acredita e a defender, é lógico que respeitando a ideia do outro. Não estou falando de opressão de um lado nem do outro. Eu acredito que dá para viver em harmonia, mas sem a imposição de um lado para o outro. Particularmente, eu sou cristão, sou evangélico, mas eu não me sinto no direito, nem no dever, de impor a minha fé ou as minhas convicções religiosas às pessoas. Da mesma forma também que é inadmissível minorias imporem o seu estilo de vida para mim. Não faz lógica, não faz sentido. Então, galera, vamos fazer uma análise aí, uma análise básica sobre representatividade e escolher a melhor escolha. E lembrando que, acima de tudo, né, o nosso reino não é aqui na terra, o nosso reino é no céu. No entanto, viva como se Jesus fosse voltar amanhã, mas corra atrás dos seus sonhos como se ele fosse voltar daqui a 100 anos.
nós não sabemos o amanhã, então que possamos tomar as melhores decisões. Aquele abraço do Cleitinho.